Sério, gente, eu achava que não dava pra fazerem algo tão mal feito, tão mal escrito com o nome Castlevania quanto o primeiro anime. Mas aí chega a Netflix e mete uma voadora na costela dos fãs. Assim como eu, tu também achou o primeiro anime do Castlevania horroroso, que ele é uma versão completamente distorcida do que realmente é Castlevania, que o roteiro dele parece que foi escrito por um moleque de 13 anos. Pois é, meus amigos, nada é tão ruim que não possa piorar. Mais e piores. E vão assassinar as pessoas que você ama. Ninguém à sua volta está seguro. O mal sempre vai vencer. Fizeram a mesma porcaria que fizeram com o Luke Skywalker, só que agora com Just Belmont. E hoje nós vamos falar de Castlevania Noturno. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers. E sinceramente, eu acho que você nem deveria se importar, você não tá perdendo nada. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e eu preciso de um psiquiatra. Quando eu terminei de assistir Castlevania Noturno, a impressão que eu tive é que os caras tiveram uma ideia pra fazer uma história nova de vampiro com elementos completamente novos pra esse gênero, só que eles ficaram com medo de lançar essa animação e ela ser um fracasso. Então o que foi que eles fizeram? É só meter o Richter, a Maria e o Alucard na história e chamar de Castlevania. Com certeza vamos ganhar muito dinheiro. Dinheiro. E aí nasceu essa atrocidade que supostamente é inspirada em Rondo of Blood, um dos games mais famosos da franquia Castlevania e também um dos mais obscuros, já que infelizmente ele foi lançado para um console que ninguém tinha e por isso muita gente não jogou ele. Tanto que muitas pessoas hoje em dia só conhecem o PC Engine como o console desgraçado que tem Rondo of Blood. Só que se assim como eu, tu tinha um Super Nintendo na infância e gostava de Castlevania, é muito provável que você tenha jogado esse cara aqui. Castlevania Dracula X, a versão piorada de Rondo of Blood, só que do Super Nintendo. O jogo não é ruim, mas se comparado com a versão do PC Engine, ele é bem inferior. E supostamente o Castlevania Noturno é inspirado nesse game que é muito querido pela fanbase de Castlevania. Mas será que é uma boa adaptação? Vamos começar com o enredo primeiro. E dá uma ligada. Em Castlevania Noturno temos o jovem Richter Belmont, o atual herdeiro do legado da família caçadora de vampiros, que em um belo dia acaba sendo contatado por Annette, uma bruxa descendente dos orixás do candomblé Ogum e Orumilá, para que juntos eles consigam evitar uma possível aliança entre aristocratas e Elizabeth Bartley, aquela que é conhecida como a Vampiro Messias, que tem como objetivo matar o deus egípcio do sol Amun-Ra para que a noite possa durar para sempre. E de quebra ela ainda quer destruir a Revolução Francesa, que é liderada pela Maria. Mano, como assim, caralho? Deuses do Egito? Maria é a Revolução Francesa? O que isso tem a ver com Rondo of Blood? O que isso tem a ver com Castlevania? E bora falar logo desse ponto? Vamos lá, como eu mencionei no vídeo anterior, a religião é um dos pilares da história de Castlevania. E as crenças que formaram esse universo, que ditam o rumo da história e que são predominantes, são duas: a Igreja Ortodoxa e o Budismo. Também existe o Templo Hakuba, onde a magia que eles utilizam são inspiradas em lendas da mitologia japonesa e culto pagão de gente maluca querendo invocar o Satanás. Vilões de Castlevania, mas nada além disso. A própria forma como o universo de Castle é constituído é uma mistureba dessas duas crenças. É claro que Castle também é uma homenagem a filmes e lendas de terror, então por isso vemos as mais diversas criaturas da ficção fazendo parte do exército do Drácula, como a Múmia, a Medusa, o Frankenstein e por aí vai. Mas no mundo de Castlevania, até onde a gente sabe, todas essas criaturas são caracterizadas como uma coisa. Elas são criaturas da noite, criaturas do caos, monstros que servem ao Drácula, que é uma representação óbvia do diabo no universo de Castlevania. O cara é literalmente o rei demônio, é o Drácula que comanda o Makai, então meio que não tem pra onde correr. Castle trabalha com um conceito simples de céu versus inferno, literalmente. São os guerreiros da igreja e aliados duelando contra demônios do Makai. Esse é o conceito de Castlevania. Aí chegamos em Castlevania Noturno e plau! Deuses do Egito querendo dominar o mundo. Adaptação, não é? Como assim você tá com raiva? Vai me dizer que você não ficou feliz em ver o Dhalsim sendo retratado como um cientista no filme do Street Fighter? Seu nerd virgem! Filme do Mario? Não! Castlevania Noturno sim dá uma aula de como fazer uma adaptação de um videogame pra uma animação. Eu sou Sekhmet, deusa da guerra, soberana do medo. Parabéns, Netflix, vocês se superaram! Obrigado. Agora vamos falar do enredo que, brother,
é muito fraco. Vocês devem ter percebido que de Round of Blood esse anime só tem o Richter, a Maria e a Terra, que aqui virou a mãe da Maria. Vai cagar, Netflix. A gente tenta aplaudir um filho da puta desse, não tem como. Enfim, isso aqui não tem nada a ver com Rondo. Só que como o enredo original se passa em 1792, os produtores acharam que seria uma ideia genial tirar a história da Valáquia e mover ela pra França, porque lá tava rolando a Revolução Francesa e eles queriam explorar esse período. Como se o público realmente tivesse interessado em saber quais são as opiniões do Richter sobre a revolução de um país que nem é o dele, mas ok. E aí você pode até pensar, pô Biel, mas isso é uma ideia legal, pois quando ocorre uma revolução, automaticamente também acontece algum conflito. Então vai que a Revolução Francesa tá sendo manipulada por alguma criatura da noite que tá a fim de ressuscitar o Drácula novamente. É uma ideia bem legal, não é? Sim, meu amigo, eu concordo plenamente. Ainda mais que a vilã principal dessa temporada é a Elizabeth Bartley, que é nada mais, nada menos do que a responsável pela criação da Primeira Guerra Mundial do universo de Castlevania. Então sim, faria total sentido, principalmente se a ideia dessa temporada fosse ser um prelúdio de Round of Blood, com um evento grandioso sendo um gatilho pro despertar do Cramunhão. Poderíamos trazer uma origem pro Padre Shefty, o que foi que fez ele se rebelar contra Deus e se unir ao Makai, e por aí vai. São várias ideias que possuem um potencial narrativo bem legal. Só que, né? Os produtores desses animes do Castlevania não são bons em aproveitar boas ideias. Pô, Biel, e por que Elizabeth Bartley manipularia a Revolução Francesa? Assiste esse vídeo aqui que você vai entender. Então, ao invés deles fazerem uma trama da Elizabeth Bartley e suas criaturas manipulando os humanos, jogando uns contra os outros, colocando lenha na fogueira, e nisso temos o Richter, a Maria e a Annette tentando pôr um fim nessa batalha para evitar que pessoas inocentes morram, ao mesmo tempo que eles estão super preocupados de que esse conflito acabe trazendo o Cramunhão de volta. Não. É claro que não temos um enredo desse. Como eu falei, de Round of Blood isso aqui não tem nada. O único motivo para os roteiristas terem colocado a história de Castlevania Noturno ambientado na Revolução Francesa é porque eles estavam querendo trabalhar com um tema que super combina com o universo de Castlevania: política! E por acaso você sabe o que é pagar imposto? E eu nem preciso falar, né, gente? Esse também é um outro assunto que não combina em nada com Castlevania. O máximo que a gente tem de política na história original é o Alucard se infiltrando no governo japonês pra ficar vigiando o moleque que é a reencarnação do Drácula. É só isso. E o texto dessa série é ruim, cara. É ruim! Tudo é explicado da forma mais expositiva, escancarada e escrachada possível. Algumas críticas que eles fazem nessa série são até mesmo engraçadas, de tão caricato que o texto desse anime é. Por exemplo, a Elizabeth Bartley quer dominar o mundo. Ela quer manter os aristocratas humanos malvadões em suas posições de poder, mas quem vai comandar tudo agora é os vampiros. Só que pra isso acontecer, ela tem que esmagar a revolução primeiro e ela precisa da ajuda da igreja pra isso acontecer. E como é que o roteiro faz pra deixar bem claro que a Elizabeth, os ricos e a igreja são os malvadões aqui? Nós estamos trabalhando juntos porque temos apenas um único inimigo em comum: o povo. Depressa, vovó, fuja pras colinas! Pra quem ainda tem dúvida, sim, a igreja, a principal aliada dos Belmont na defesa da humanidade contra criaturas do Makai, é retratada novamente como uma vilã nesse segundo anime, com direito até mesmo eles fazendo aliança com vampiros malignos. Puta que eu pariu! Isso é nível fazerem uma adaptação ocidental de Jojo e colocarem a Fundação Speedwagon pra auxiliar o Jill, pra auxiliar o Padre Put. Puta merda, bicho, é impressionante o quanto que esses caras da Netflix não entendem o que é Castlevania, é bizarro. Quem vai ser o vilão da próxima temporada? O Eric Lecard? Vamos falar dos personagens que... Ai, mano, na moral... O que é que fizeram com meus garotos? Vamos falar dos vilões primeiro. O Aurochs, eu acredito que ele é de longe o melhor personagem desse anime. Ele é um cara que tem presença, que é carismático, ele tem uma rivalidade com a mãe do Richter, que é um background bem bacana do personagem. O Aurochs é show, eu curti muito ele. A Drota, que no original era uma bruxa poderosa, usuária de magia negra, foi transformada numa súcubo gostosa que só aparece na trama pra falar o quanto que Elizabeth Bartley é o cão do segundo livro e fazer piadinha de ui sexo. Eita, bicho! É só isso que a Drota faz a temporada inteira. A personagem consegue ser tão rasa quanto um pires. É melhor não me tentar nessa seara. Você não iria gostar. Todos os meus orifícios têm dentes. Cara, eu genuinamente sinto dor física escutando os diálogos desse desenho. Nem fanfic de moleque de quinta série consegue ser tão cringe. Elizabeth Bartley... Mano... transformaram uma das vilãs mais legais e perigosas de Castlevania em uma cópia genérica da Dimitrescu, só que com skin do Egito. Ela tem tanto carisma quanto uma tábua de carne, ela é muito burra,
Tipo, por que caralhos ela queria a merda de um sacrifício humano pra selar a lealdade com um cara que já tava trabalhando pra ela? Ah, mas ele era o mestre de forja. Sim, eu sei. Só que tinham tantas formas mais fáceis de convencer o cara a permanecer trabalhando pra ela, e ela escolhe justamente a opção que obviamente vai fazer com que aquele cara vire uma ameaça pra ela no futuro. Ela criou um potencial inimigo sem necessidade alguma. A deusa da guerra do Egito é uma jumenta, e ela ainda vira uma Digimon no final. E, na moral, dá uma olhada nessa frase de efeito que os roteiristas escreveram pra ela. Homens, dominados pelos testículos. E agora eu tenho os seus nas minhas mãos. Ai, que delícia! Ah, mano, ah não! Isso, senhoras e senhores, é Castlevania da Netflix. Bora falar dos mocinhos agora. A Annette, ela é uma personagem completamente nova, o que eu até acho legal em partes, já que em Rondo of Blood e Drácula X o papel dela é muito pequenininho. Ela é só a esposa do Richter, que a gente tem que salvar carregando aquela porcaria daquela chave por 3 fases diferentes com 1 milhão de inimigos te atacando ao mesmo tempo. Jogo miserável! Enquanto que na série ela tem poderzinho também. Só que a personalidade que deram pra Annette é muito chatinha, e ela não só é chata, como ela é impulsiva, e por isso ela acaba fazendo umas burrices que são inacreditáveis. E aquela trama dela querendo salvar o amigo dela que foi ressuscitado como uma criatura da noite, que inclusive o coitado morreu por causa dela, não tem pé nem cabeça. Tipo, o cara virou um demônio, minha filha, você vai fazer o quê? Você vai pegar ele pra criar? Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts. Para de cantar, desgraçado, eu não aguento mais. E a primeira temporada perde um tempão com essa trama inútil que todo mundo sabe que vai acabar com esse cara morrendo. E por falar em tempão, eu acho que de longe o maior problema da Annette nessa animação é que o roteiro dá um protagonismo descarado pra ela. É basicamente o seguinte, isso aqui supostamente é inspirado em Rondo of Blood, que é o jogo protagonizado pelo Richter e a Maria. Mas nós não temos a história de Rondo of Blood, nós não temos o Shaft, nós não temos a Morte, nós não temos o Drácula, que são os personagens que desencadeiam os eventos de Rondo of Blood, e pra melhorar tudo, os 2 personagens principais dessa história, que são o Richter e a Maria, são jogados pra escanteio somente pra que uma outra personagem que mal aparece na franquia principal assuma o protagonismo. A Annette tem mais background que os 2, ela tem mais destaque que os 2, a Annette é mais foda que o Richter e a Maria, e a história se move de acordo com os passos que ela dá. Então, resumindo, a Annette é pro desenho do Castlevania o que o Cole Young é pro filme do Mortal Kombat. Ai. E por falar em protagonistas, eu falei que um dos problemas da Annette é que ela é meio chatinha, não é? Só que é o seguinte, a chatice da Annette não é nem 10% do quão insuportável a Maria é. E até agora eu tô me perguntando como que a Netflix conseguiu essa proeza. Mano, é a Maria, uma das personagens mais amadas de Castlevania. Todo mundo adora ela. E a Netflix conseguiu pegar essa personagem que é a reencarnação da fofura. What's your name? Maria Renard, Vampire Hunter. Maria, I know God is watching over you. E transformou ela numa militante de Twitter que não consegue falar uma frase sem colocar 4 palavrões no meio. A personagem foi completamente descaracterizada. Ela mal aparece no anime. E quando ela aparece, a vontade que você tem é de jogar ela num poço porque ela é muito chata, mano. O que fizeram com a Maria? Meu Deus do céu. E eu acho muito engraçado como a Maria dessa série tem todo um discurso contra aristocratas, que eles oprimem o povo, que a revolução vai acabar com todas as igrejas, sendo que no original a própria Maria é filha de aristocratas e... como ela também é adotada pelo Richter, é muito provável que ela também realize serviços de caçadora pra igreja. Adaptação, né, gente? E mais engraçado ainda é que no game a gente consegue matar meio mundo com a Maria. A Maria criança consegue derrotar o fucking Padre Shaft. Ela tem um stand, mano. A Maria tem um stand, mas nessa porcaria de anime, ela não consegue fugir de uma cordinha. A Maria não consegue cortar umas cordinhas. E agora ele, meus amigos, meu homem, o personagem mais foda dessa franquia inteira, o melhor Belmont disparado, e quem discorda tá errado. Richter! O último Belmont a derrotar o Drácula na sua forma 100% antes da guerra de 1999. O cara que passou um ano inteiro como Lorde do Castlevania, o castelo do Drácula. Um dos Belmonts mais poderosos da história. Pegaram esse cara e fizeram isso aqui com ele. Temos que sair daqui, temos que ir, pô! Whoa, just, whoa, bravo.
Transformaram talvez o Belmont mais popular da saga inteira em um merda! Ele é um covarde que foge do inimigo! E ainda fizeram ele ser um bruxo elemental, que é um poder exclusivo do Just. Ele também é outro que teve a personalidade completamente avacalhada. Além de covarde, ele é o senhor das frases de efeito cringe. E o que ele é humilhado nesse desenho... Brother, é sacanagem. Richter passa mal com um demônio, uns vampiros figurante toma o Vampire Killer da mão dele, e mesmo depois que ele desperta os seus poderes de bruxo elemental que ele nunca teve, ele continua se ferrando. Ele não consegue encostar um dedo no Digimon, ele não consegue matar uma Sucubo. Bicho, a Sucubo leva uma porrada do Vampire Killer na cara, e o máximo que ela fica é com um cortezinho. Mas em compensação, chega o final da temporada e o Alucard mata ela com um golpe. Tipo, a arma sagrada mais poderosa do universo de Castlevania sendo empunhada por um dos personagens mais roubados dessa franquia, não consegue matar a Sucubo, mas o Alucard, com a sua super espadinha mágica, consegue. Mas também, né, o que esperar de um anime onde a sua própria página oficial faz questão de zoar os Belmont publicamente, falando que independente da linha do tempo, os Belmont sempre serão humilhados pelos seus companheiros mágicos. E embaixo tem um trecho da Annette onde ela fala que o Richter é um inútil. Pois é esse tipo de gente que tá produzindo os animes da maior família de caçadores de vampiro da história dos videogames. Mas pelo menos o público tá acordando. E é isso que importa. Nós precisamos de um plano. E como eu não sou muito bom em planos, seria útil pra caralho se vocês começassem a pensar em algum. Playboyzinho nasceu com a vida no very easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! Castlevania Noturno é bizarro. É uma história viajada na maionese que só colocaram o nome Castlevania pra conseguirem um pouquinho mais de audiência. Os personagens são detestáveis, a trama é vergonha alheia, tirando o Aurochs, nada aqui salva, tá ligado? Até meteram Bloodlines na trilha sonora pra ver se empolgava os fãs dos games, mas não funcionou. É ruim, cara. É tão ruim que eu até fiquei com saudade do anime antigo. E olha que ele é uma porcaria também. Mas esse aqui consegue ser pior. E é melhor se prepararem, porque acreditem se quiser, mas essa porcaria vai ganhar uma segunda temporada. Mesmo com ela não ficando nem uma semana no em alta. E eu mal posso esperar pra ver a adaptação do Sinfonia da Noite na segunda temporada, com direito a Thor sendo o vilão final. Alucard vs Thor. A luta que eu sempre imaginei ver em uma adaptação de Castlevania. Nem vou falar mais nada, vai que esses imbecis realmente colocam isso na animação. Mas é isso aí, é ruim. Tchau, gente, até a próxima.